Bom dia, quinto ano, tudo bom com vocês? Estamos aqui hoje para mais uma correção. Hoje vamos corrigir o restante daqueles exercícios sobre crônica que a gente começou a fazer essa semana, na nossa semana de estudos intensivos. Vamos lá? Corre lá, pega o seu livrinho de português, abre para mim lá na página 46 e 47 e vamos começar a trabalhar. Nada de preguiça não. Vamos lá comigo. Bom, vamos relembrar então. Ontem a gente estava falando sobre a crônica, sobre a importância de se comunicar. A crônica fala sobre comunicação, que o comprador não conseguia se comunicar com o vendedor, não conseguia explicar o objeto que ele queria para poder fazer a compra. E aí ele ainda ficou bravo com o vendedor, porque ele falava que era um negócio pontudo, que fazia uma volta assim, e o vendedor não entendia o que ele queria, qual era o produto. Até que o vendedor começou a fazer um monte de perguntas para ele, perguntas que esclarecessem qual era o produto que ele queria. Lembraram? Foi muito boa essa história. Vamos lá então no exercício 10. Vamos no exercício 10 da página 46. Ao perceber que o comprador não consegue descrever o que deseja, o vendedor pede a ele que desista, aponte na prateleira, mostre com as mãos, isso ele fez, né? Ou desenhe. Ele pede para que ele desenhe. E ele fica muito bravo ainda. Ele fala, não, eu sou péssimo desenhista, eu não vou desenhar. E ele ainda fica bravo de não conseguir se comunicar. Copie da crônica pelo menos uma pergunta do vendedor que facilitou as explicações sobre o objeto desejado pelo comprador. Tem várias, né? Essa coisa que o senhor quer é feita de quê? Ela se move? Tem mais de uma peça? Olha, eu anotei aqui, já vem montado? Para que serve? Várias perguntas que o vendedor fez para conseguir chegar até uma conclusão, juntando com as informações que o comprador deu. Em sua opinião, o vendedor foi paciente com o comprador? Na minha opinião, foi muito paciente. Ele foi muito paciente. Ele ficou ali, ó, escutando, e aí foi o momento dele fazer as perguntas para conseguir descobrir qual era esse objeto, né? Ele manteve a calma, ele escutou bastante o comprador. Vamos falar um pouquinho sobre como é a crônica e o que é um enredo de uma história. Vamos lá. Eu coloquei aqui algumas características da crônica e algumas explicações para o enredo que eu quero que vocês copiem no caderno, tá? Aqui no livro, você tem aí um esquema. Tá dizendo que crônica é uma narrativa, ou seja, um texto narrado. Quem participa são as personagens. O que acontece é a ação, é o enredo. Toda história tem um enredo. Onde acontece é o espaço. Quem conta? O narrador. Por que o narrador? Porque geralmente você está contando uma história sua, né? Mas você tem outros textos, por exemplo, o conto, você tem lá a participação do narrador, a participação dos personagens, as falas. Então, é um texto diferente de um conto. Quando a ação acontece? É o tempo. É o tempo. Quando que a ação acontece? O tempo, ele pode ser um dia, ele pode ser uma semana, ele pode ser um mês, ele pode ser por horas. Ele pode ser uma história desde quando eu nasci. O tempo não quer dizer só um dia, tá? A crônica conta uma história sobre fatos que se aproximam daqueles que acontecem com as pessoas no dia a dia. Como toda narrativa, a crônica também apresenta partes. A sequência dessas partes forma o enredo. E aí nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Aqui eu coloquei algumas características da crônica.
Então, olha lá. Ela trata de assuntos contemporâneos, ou seja, de assuntos atuais, tá? Ela não vai contar uma história de 1970, por exemplo, se não tiver a ver com um assunto atual, tá? Ela utiliza uma linguagem simples. Lembra que a gente conversou na sala de aula sobre o que era uma linguagem formal e o que era uma linguagem informal? Então, a crônica ela tem uma linguagem simples. Ela não vai usar aqueles termos rebuscados, tá? Porque é como se a gente estivesse falando. Faz uso de poucos personagens, tom irônico e humorístico. Ó, aqui eu coloquei assim para vocês apenas identificarem, mas existem vários tipos de crônicas, tá? Não é toda crônica que vai ter o tom irônico e humorístico, mas a maioria delas. Existem vários tipos de crônica. A crônica humorística, a crônica narrativa, a crônica descritiva e assim por diante. Existem vários, mas a maioria delas apresentam tom irônico e humorístico. Sempre alguém está contando uma história engraçada. Mas não é uma regra, tá? Muito usada no jornalismo, textos rápidos e objetivos. Não tem magia, como a gente está acostumado, né? Por quê? Porque se tratam de fatos contemporâneos, fatos reais, fatos atuais, tá bom? O enredo. Eu falo com vocês sobre o enredo há muitos anos. Eu falo para vocês, vamos fazer 4 perguntinhas para o texto, tá? Olha lá. Situação inicial do enredo é como tudo começa. Como que começa a história? Como que ela começa? Ah, professora, ela começa com era uma vez. Não, não é isso que eu quero saber. Eu não quero saber qual é a primeira palavra que aparece. Eu quero saber qual é o conteúdo do início dela. Então, se você for começar a contar uma história, você vai começar por que parte? Pela parte engraçada, pela parte triste, pela parte que explica todo o resto. Então, é o começo, é como tudo começa, tá? Complicação é o problema a ser resolvido na história. Qual é o problema? O que aconteceu que causou uma confusão? O que aconteceu que, por exemplo, fez uma personagem ficar triste? Ou fez a personagem contar algo engraçado? O que aconteceu? Qual é o problema disso? O clímax é o ápice da história, ou seja, qual é o problema que essa história... O clímax, o ápice da história, ele onde tudo aconteceu, é o problema, assim, da história, tá? O que causou a confusão? O ápice da história é onde a história chega no seu nível de tensão, onde a história chega, sabe, no seu... Ai, meu Deus, e agora o que vai acontecer com a mocinha? Esse é o ápice, tá? É o clímax. E o desfecho, como tudo se resolve? O que aconteceu para resolver aquela situação que estava caótica, aquela situação que estava problemática? O que resolveu? Chegar a quê? Fazer o quê? Essas são as partes que fazem o enredo, tá bom? Aí nós vamos então lá para a página 47. Sabendo disso, a gente vai lá para a página 47. Marque um X na alternativa que melhor se refere a cada parte do enredo dessa crônica. Situação inicial. 2 pessoas se encontram na rua? Não. Um comprador entra na loja? Sim, um comprador entra na loja. Um vendedor discute com o comprador? Em momento nenhum ele discutiu com o comprador. Complicação. O comprador quer comprar algo que a loja não tem? Não. O vendedor não dá atenção ao comprador? Não. O comprador não consegue comunicar o que quer comprar? Sim. O comprador não consegue comunicar o que quer comprar. Clímax. O vendedor perde a paciência? Não perdeu, lembra? A gente falou aqui? Não perdeu a paciência em momento nenhum. O comprador quer chamar o gerente? Sim, é um ponto de tensão. O comprador quer chamar o gerente.
o comprador não sabe desenhar. Não, não é um problema. Quando ele fala, então por favor me chame seu gerente, ele fala assim, não, não será preciso, senhor. Tenho certeza que nós vamos conseguir resolver. Tá aí o problema da história. Desfecho. O vendedor fala a palavra que faz o comprador lembrar o nome do objeto que estava procurando. O comprador lembra-se da palavra e diz ao vendedor? Não. O comprador e o vendedor não se entendem? Não. O vendedor fala a palavra que faz o comprador lembrar o nome do objeto que ele está querendo comprar. Tá certo, pessoal? Então, olha lá. Para você conseguir entender uma história, para você interpretar, você pode sempre fazer essas perguntinhas para ela. Quando? Onde? Por quê? E como se resolve? Tá? Qualquer história que você for ler. Isso é uma das estratégias de leitura que a gente utiliza. Fazer perguntas ao texto para as perguntas voltarem com respostas quando você lê o texto. Isso é uma estratégia, tá bom? Que vai te ajudar a interpretar bastante coisa. E para a gente saber aquela sequência de fatos, mas meu Deus do céu, quando que começa, quando que termina, qual fato vem primeiro? Se a gente consegue fazer essas perguntinhas, a história pode estar toda bagunçada, que a gente consegue saber o que veio primeiro, o que não veio. Então, assim, o que veio primeiro nem sempre está no primeiro parágrafo, tá? Principalmente quando se trata de uma notícia. Numa crônica, você tem a sequência, tá? Mas isso vai depender muito da característica de quem está escrevendo. Tá bom, galerinha? Por hoje é só. Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, me procurem, tá bom? Um bom estudo para vocês. Um beijo!